este meu ABC canto, Ana Leopoldina Naná. Chagas pelo casamento, perfeição como não há. Sendo Ana assim perfeita, que belas filhas que tem. Mas a paz que as une anima, é das almas que ela vem. Universal e serena, como a luz do sol nas vagas, paira por terras afora a glória de Carlos Chagas. E seu pensamento exato, exposto em forma exemplar, junto à força de Picasso, a luz sábia de Bonnard. Mas pensa com tal firmeza que, indo a certo jantar, tomou sozinho a palavra, não deixou ninguém falar. Mas o que anima os Chagas e junto a eles nos traz, não é a ciência ou beleza, é uma infinita paz. Paz transparente e profunda, que fiquem sabendo bem, não vem da ciência ou beleza, é das almas que vem. A determinação dele para fazer ciência foi imediata, né? Porque conversamos e ele me disse que o sonho dele era fazer ciência. E eu disse, o meu sonho é fazer o que você gosta. Então, tá muito bem, você escolhe, porque ele tinha que escolher entre um caminho e outro. Ele era muito jovem, né? Ele tinha 22 anos. E eu acho que ele me dizia sempre, a ciência está dentro de mim, está na minha pele. Porque a formação dele foi em Manguinhos. Manguinhos foi, de fato, assim, o berço da formação dos valores fundamentais, né, que ele depois desenvolveu ao longo da vida. Porque ele bebe isso já do berço, né, na convivência com o pai, convivência com o irmão, foi um fantástico cientista e sanitarista, e também em todo esse processo, né, da chegada naquilo que era o ambiente mais significativo do desenvolvimento da ciência do país na época, que era o Instituto de Manguinhos, né. Ele dizia sempre para mim que o caminho dele estava aberto pelo pai. Mas eu dizia, Carlos, mas se você não for à altura de seu pai, é ruim para a memória dele e para você. Mas eu acho que ele foi. Foi uma pessoa que daria muita satisfação ao pai e ao irmão, que era um segundo pai para ele, apesar da pouca diferença de idade. Eu tive uma infância maravilhosa. E quem mais contribuiu para essa infância foram meu pai e minha mãe. Nós vivíamos, graças a minha mãe, no culto de meu pai, né? Para mim é sempre com emoção que eu me lembro de meu pai, porque foi realmente um grande companheiro. As nossas relações sempre foram de fraternidade mais do que de pai para filho. Principalmente depois que eu me formei, que eu fui para Manguinhos, e que todas as tardes nós tínhamos longas conversas. Houve uma fase muito importante da minha vida, foi a fase em que eu desejei ser cientista e não médico, e foi uma fase em que meu pai pediu para eu passar um ano em La Sance, onde ele descobriu a doença de Chagas. La Sance era, na ocasião, um burgo muito pequeno, e foi aí que eu realmente entrei em contato com a vida, em contato com a gente brasileira, com a miséria. O reflexo dessa experiência, que ele traduz de maneira emocionante, é como se ele estivesse ali recuperando não só os valores da sua formação de infância mineira, mas ele vai dizer ali que ele entendeu o sentido, né, da gente simples, das necessidades básicas, né, de que a ciência e a atividade de saúde, né, ela tem que ser voltada para a sociedade, ela tem que atender aquilo que é central na vida das pessoas. Quando eu voltei, eu me matriculei na escola de Química para fazer Física, Química, Matemática, fiz o curso de Manguinhos e aí consegui ser feito assistente de Física na Faculdade de Medicina. Vagou a cadeira de Biofísica. Ele fez esse concurso para me fazer companhia. Os nossos amigos iam lá para casa tocar violão.
Vinícius ia quase que todas as noites lá. Cantava-se muito. E para mim era, às vezes, um grande sacrifício, porque eu estava me preparando para o concurso. Então eu ficava no escritório, descia um pouquinho, ficava lá meia hora, etc., uma hora, depois subia, voltava, e aquilo se prolongava até 4 horas da manhã. Foi professor muito cedo, tinha 27 anos, eu creio, e também ele foi, logo na primeira sessão da congregação, que mostra o espírito dele tão avançado para a época, que ele propôs na congregação que as cadeiras não fossem vitalícias, que de 4 em 4 anos você fosse reavaliado. Naturalmente que ele perdeu essa votação, porque os outros não estavam de acordo. Quando eu fui feito professor, eu tinha 27 anos, a carga de uma cátedra é uma coisa muito pesada. Então, a primeira coisa que eu fiz foi não aceitar nada fora da faculdade. E foi essa dedicação exclusiva que realmente fez com que eu pudesse criar um grupo de pesquisadores que são hoje de nível internacional. Ao longo de todo o processo de formação do Instituto de Biofísica, o professor Carlos Chagas foi congregando uma série de estudantes e estimulando esses estudantes a crescerem do ponto de vista científico e também do ponto de vista de formação de lideranças universitárias. Em consequência disso, nós podíamos citar inúmeras pessoas que passaram pelo Instituto de Biofísica e depois se transformaram em diretores da instituição, reitores da Universidade Federal do Rio de Janeiro, presidente da Academia Brasileira de Ciências, presidente do CNPq, secretário de Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro. Quer dizer, uma gama enorme de pessoas que foram formadas no entorno do professor Carlos Chagas Filho. Reconheciam nele a grande pessoa que ele era no sentido de ciência, porque Carlos era uma pessoa que tinha na pele a ciência, como ele dizia, e pesquisava e ensinou. E resolveu, graças a Deus, ele me dizia, pretendo fazer uma ponte entre o Instituto Oswaldo Cruz e o Fundão. E conseguiu. Por que eu organizei o Instituto de Biofísica? Isso é importante que saibam isso, porque eu trabalhava em Manguinhos. E Manguinhos não tinha estudantes na ocasião. De modo que era impossível você ter o contato com os moços. E, de outro lado, na universidade não havia pesquisa, na Faculdade de Medicina. E eu achava, desde essa ocasião, há uma frase de meu pai que me orientou muito sobre isso, da necessidade dos professores pesquisarem, e daí eu evolui para esse conceito de que o que é importante numa universidade é a pesquisa, e só porque se pesquisa que se pode ensinar. Escolhemos um elemento biológico, um modelo biológico, para desenvolver o Instituto, que foi o Peixeré. Ele queria estudar mecanismos físico-químicos subjacentes ao fenômeno biológico. E isso era possível, evidentemente. E aí ele percebeu que poderia estudar um tipo de fenômeno muito interessante, que é a transformação da energia química em energia elétrica no interior do organismo vivo. Meu primeiro trabalho é exatamente isso. Depois, como é que a descarga se faz, e finalmente utilizamos o praquê para uma porção de coisas no laboratório. Depois verifiquei que há uma analogia muito grande entre o órgão elétrico, que se situa em toda essa distância, são 3 órgãos elétricos, e o músculo. E consegui então curarizar o órgão elétrico. E com isso abriu-se um novo caminho para a pesquisa biológica, que foi a busca do que se chama receptor da acetilcolina, quer dizer, uma substância que é secretada pelo nervo, que faz o órgão elétrico funcionar, ou o músculo, mas para fazer ela tem que se fixar num grupo de moléculas. E foi exatamente nas pesquisas que nós fizemos aqui no Rio que deram origem a uma série enorme de pesquisas que levaram ao isolamento do receptor.
eu diria que é um cientista do mundo. Como a gente fala assim, um cidadão do mundo, eu gosto de falar, ele é um cientista do mundo, porque as influências do Dr. Chagas, o Dr. Chagas é o professor Carlos Chagas Filho, as influências do Dr. Chagas vão muito além do Brasil, elas se estendem por todo o mundo, porque penetram nos organismos internacionais de vários tipos, de várias ordens, nas academias internacionais que ele fundou, que ele ajudou a fundar, da qual ele foi presidente, etc. Ele tem uma série de atividades, múltiplas atividades. Ele tinha uma visão universal e se traduziu para as suas experiências, né? Na Unesco, né? Quando representando o Brasil, foi fundamental para desenvolver programas no campo da educação, da cultura, né? Ele participou intensamente, não só de questões da maior importância internacional, como a preservação de Veneza, mas também pensando áreas no Brasil, como era o caso da Amazônia, como era o caso do desenvolvimento de escolas, e ele foi realmente das maiores expressões, né, da experiência brasileira da Unesco. No campo da ONU, né, um momento muito importante foi em que ele coordena toda a conferência para a aplicação da ciência para o desenvolvimento. E isso demonstra essa forma como ele pensava, a relação da ciência voltada para as questões não só internacionais, mas nacionais e também sociais. Por exemplo, a nomeação dele para o presidente da academia, o primeiro presidente leigo em 300 anos. Ele morreu sem saber como tinham decidido isso, que fosse um leigo, mas foi o Paulo VI que o nomeou com a maior confiança, e nesse cargo ele ficou 16 anos. Ele foi o primeiro que propôs e foi eleito a primeira mulher da academia nesses 300 anos, uma mulher, e ainda por cima judia, que também não tinha judeu. Nós temos católicos, que hoje são uma minoria, temos agnósticos, temos protestantes, temos anglicanos, temos muçulmanos. Ele tinha um olhar para a política científica internacional, desde a Agência Internacional de Energia Atômica, a Academia de Ciências do Vaticano, que ele dinamizou intensamente. Um olhar sobre a ciência brasileira, sempre procurar a presidência da República em momentos necessários de se obter recursos. Um olhar para a administração da UFRJ e da instituição, o Instituto de Biofísica, e ao mesmo tempo a preocupação com a atividade de pesquisa. O Pedro Nava, que é um grande escritor, chamava Carlos de o múltiplo Carlos Chagas, porque mostra que ele gostava de tudo, ele gostava era da vida. É uma influência muito abrangente, ele deixou muitos descendentes, né? muitos herdeiros científicos, e o nome dele ficou marcado, né? Ele mudou o curso, aqui no Brasil ele mudou o curso da história da ciência. O professor Carlos Chagas sempre procurou incentivar, sobretudo os jovens, né? Ele perguntava o que as pessoas estavam fazendo, estimulava, e com isso muitas carreiras se desenvolveram a partir desse estímulo. No meu caso específico, eu estudava medicina, no segundo ano, terceiro ano da faculdade, na Praia Vermelha, e ele passava pelo laboratório, sempre procurando saber o que eu estava fazendo, que resultados eu estava obtendo. E uma vez eu mostrei resultados obtidos com o protozoário, agente da toxoplasmose. Ele achou muito interessante e falou: eu quero comunicar esses resultados à Academia de Ciências de Paris. Prepare aí os dados, prepare o trabalho. Eu preparei e com isso foi minha primeira publicação internacional nos anais da Academia de Ciências de Paris. Aí foi apresentado o Dr. Chagas, que eu conhecia só de aula, né? E aí ele me disse o seguinte: nós vamos fazer com você um estágio probatório de 3 meses. Para quê? Pelo seguinte, nesses 3 meses você vai verificar se você gosta de nós ou não. E nós vamos verificar se nós gostamos de você ou não. Se no fim estiver tudo de acordo, você passa a trabalhar e eu vou dar para você uma pequena bolsa de iniciação científica, porque eu não acredito em trabalho que não seja remunerado.
O primeiro contato que eu tive com o professor Chagas e que foi extremamente marcante para a minha formação, e eu tenho certeza para vários dos meus colegas, foi ainda antes de nós nos tornarmos membros propriamente aqui do Instituto de Biofísica. Nós éramos monitores das disciplinas de Biofísica e Fisiologia. Talvez o mais importante de tudo, a preocupação dele de um homem ocupado como ele era, né, gastar 2 horas da semana numa atividade que era totalmente espontânea, não tinha nenhuma vinculação com o currículo ou com as atividades formais dele, mas com aqueles meninos de 17, 18 anos, que era um dos traços da visão do futuro que o professor Chagas tinha. A importância que ele sempre deu de conversar com os jovens desde o primeiro momento, com um olho no futuro da pesquisa científica através da captação de novos talentos. O Dr. Chagas era um orientador maravilhoso, porque ele era uma pessoa super entusiasmada com as ideias. Ele ia lá para fora e vinha com as ideias para a gente testar no laboratório. Ele gostava de dar aula, né? Então o convívio com os jovens era sempre uma coisa que ele dizia que era o que dava mais fôlego para ele para continuar vivendo, né? E o lugar melhor para você ver o que é a mocidade, o interesse, uma coisa assim de futuro, é da biofísica. Você vai lá, todo mundo está alegríssimo, correndo pelos corredores, e cada um cuidando do seu trabalho. E até o fim, eu vi Carlos interessando por jovens, chamando os jovens para perto dele, ajudando a eles a encontrar a vocação e o caminho certo. A presença de tantos alunos, tantos amigos, tantos participantes da minha vida, é uma coisa muito importante. Todas as lutas, dificuldades que eu tive na minha vida, eu acho que compensaram. Ele era um homem de fé e dizia: o mistério da fé é esse, a gente não poder provar. E a ciência aproxima muito a pessoa da fé. Ficamos casados, graças a Deus, e eu continuo feliz porque sinto ele ao meu lado durante 64 anos e meio, 6 meses e 16 dias, que para mim são eternos, porque ele está sempre comigo. Então é uma pessoa mesmo que eu admiro muito, e vivo à sombra dele. Tu não me sais da lembrança, meu coração não se cansa de sempre, sempre te amar. Liga aqui. Hã? Ah, tinha aí, tinha uns 2 ou 3 aí, inclusive. Não, atrás. Quer voltar aquela segunda? E atrás vai tá bom? Não, tem um barulho contínuo que eu tô ouvindo. Fechado? Fechado. Evoluiu.
O telefone do senhor tá ligado? Desculpa. Vamos repetir várias vezes. Eu vou escrever. Vou ficar trabalhando, né? Não sei se vou ficar trabalhando, né? Ação, vamos lá. Uma vez que a gente tirava o órgão elétrico, a gente secava o peixe, a gente homogeneizava o órgão elétrico, esse aparelho foi chamado pinça. Tá com o Darcy? É uma pergunta interessante. Ah, tá. Foi muito bom, eu acho que valeu. Agora nós vamos fazer o Darcy. Posso responder? Então, qual era a mesma pergunta? Bom, hoje vocês estão aqui convidados a assistir uma pequena aula, uma pequena história sobre como que se iniciaram as pesquisas com o peixe elétrico aqui no Instituto de Biofísica com o professor Carlos Chagas Filho e como que essas pesquisas evoluíram até as linhas que nós conduzimos aqui no Laboratório de Físico-Química Biológica na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Há 10 anos atrás, quando se comemorava os 50 anos do Instituto de Biofísica, nós usamos o peixe elétrico como modelo e para fazer a propaganda desses 50 anos do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho. A partir de agora, eu vou dar uma contextualizada, contar uma história de como que se iniciaram as pesquisas aqui no Instituto de Biofísica e como que hoje nós conduzimos essas pesquisas nos nossos laboratórios. A primeira questão que surge é como que surgiu a ideia de se escolher o modelo do peixe elétrico, eletroforos elétricos, como modelo de estudo nas pesquisas que seriam desenvolvidas no Instituto de Biofísica há 60 anos atrás. O estudo do peixe elétrico, a pesquisa com o peixe elétrico, por aqui, foi um dos pilares da pesquisa que foi realizada no Instituto de Biofísica. Por que o peixe elétrico foi utilizado pelo Dr. Carlos Chagas Filho? Então, várias questões surgiram para a escolha desse modelo. O professor Carlos Chagas, primeiro ele queria utilizar um modelo bastante nacional, um modelo de estudo que fosse estritamente encontrado aqui no Brasil. E o peixe elétrico é justamente encontrado na Amazônia, nas bacias dos rios Orinoco e Amazonas. Então, eu vou mostrar algumas características do peixe elétrico, do poraquê. O peixe elétrico, também conhecido como poraquê, ele pode chegar a 2 metros de comprimento no seu hábitat natural e até 20 centímetros de diâmetro, sendo que ele é o grande produtor de energia elétrica dentre os animais. É o que produz a descarga mais potente dentre os animais. E isso ele consegue graças ao fato de que aproximadamente 80% do seu corpo correspondem a esses órgãos, ao órgão elétrico, que é subdividido em 3 órgãos: o órgão principal, o órgão de Sachs e o órgão de Hunter. E os 20% restantes correspondem a essa porção anterior, cranial, onde estão compactados os outros órgãos vitais para o peixe elétrico. Aqui a gente mostra uma seção transversal do órgão elétrico do peixe, mostrando a sua unidade funcional, ou seja, qual a célula que compõe o tecido do órgão elétrico. Essa célula é denominada eletrócito, e ela é uma célula enorme, bastante grande, podendo inclusive ser visualizada a olho nu, dependendo do tamanho do peixe. Essa célula pode apresentar cerca de 4 centímetros de largura, e elas estão dispostas no órgão elétrico como uma espécie de pilha, uma espécie de bateria. E é isso que favorece com que o peixe promova essa sua descarga tão potente. Quanto maior o peixe, maior o número de células que estão empilhadas nessa forma de bateria e, portanto, maior vai ser a descarga elétrica que ele vai produzir.
Aqui um outro esqueminha também mostrando como que é o peixe, né? Os órgãos elétricos estão dispostos bilateralmente, ou seja, um do lado esquerdo e um do lado direito do animal, tanto o órgão principal como o órgão de Sachs e o órgão de Hunter. Tá? As outras estruturas aqui mostradas são o músculo, o cordão espinhal e esses septos laterais que eu vou mostrar no próximo slide. Esses septos laterais e transversais, que quando se cruzam, formam câmaras ou lojas, onde a eletroplaca ou eletrócito, que é a célula, a unidade funcional do tecido elétrico, vai se alojar. Então, aqui nós mostramos uma imagem obtida por microscopia de campo escuro, aqui no nosso instituto, e aqui mostra que o eletrócito, essa célula do órgão elétrico, ela apresenta uma face posterior e uma face anterior. Aqui nós podemos ver nesse desenho, de uma forma mais simplificada, a face posterior e a face anterior, que elas são bastante diferenciadas. Isso faz o que isso permite ao eletrócito? Ele apresenta essas duas faces bastante diferenciadas, e isso vai auxiliar o peixe na produção dessa descarga. Esse eletrócito, sendo uma célula polarizada, ou seja, essa face posterior e essa face anterior bastante diferenciadas, fazem com que no próximo slide que a gente vai ver que a face posterior, que recebe as inervações, ela tem canais de voltagem, ou seja, canais ativados por voltagem, canais iônicos, além de ATPases e receptores, que favorecem a transmissão dessa descarga. A outra face do órgão, a face anterior, que tem essas papilas aqui, é uma face não inervada, diferente dessa aqui, ela apresenta uma composição dessas proteínas na membrana diferente da face posterior. O que acontece é que uma vez essa célula excitada, ou seja, uma vez que ela recebe esse impulso nervoso, esse impulso ele é transmitido a todas as outras células que estão ali empilhadas, através desses canais iônicos, dessas outras enzimas como as ATPases e dos receptores que estão presentes nessas faces da célula. Eu vou fazer agora uma ligação das linhas de pesquisa que eram conduzidas do início do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho até os dias de hoje. Então, próximo slide, por favor. Uma das coisas que favorecia também o estudo do peixe elétrico, que acabou sendo uma das 3 grandes linhas de pesquisa no Instituto, era o fato dessa abordagem multidisciplinar que ele favorecia. Ou seja, hoje a gente sabe que essas linhas de pesquisa, biologia, física e química, elas estão a interface entre elas é muito tênue. E naquela época, o estudo do peixe elétrico favorecia justamente a introdução de novas técnicas aqui no Instituto e novas abordagens, né? Abordagens multidisciplinares. Então, por exemplo, o estudo do peixe elétrico começou com as características anatômicas e fisiológicas dele. Alguns aspectos da sua anatomia, da sua fisiologia, que eram estudados, pelo menos a princípio, pelo Dr. Antônio Coceiro e pelo professor Alberto Barbosa Hargreaves, que identificou os componentes, os elementos que compunham o sangue do peixe naquela época. Outra pesquisa que era desenvolvida no início desses estudos eram quais os mecanismos que determinavam a descarga elétrica do peixe. Essas 2 linhas foram as que iniciaram e que deram origem a várias outras linhas dentro do Instituto, permitiram a introdução de novas técnicas. Então, o Dr. Is Martins Ferreira e o Dr. Richard Keynes, através de uma única eletroplaca, de um único eletrócito isolado, eles conseguiram determinar que os canais de sódio, eles eram importantes na geração da descarga pelo peixe elétrico. Outras técnicas que foram desenvolvidas a partir do estudo do peixe foram as técnicas de estudo do citoesqueleto, que permitiram avançar no estudo da introdução da microscopia eletrônica aqui no Instituto. A microscopia eletrônica não foi introduzida para o estudo do peixe, mas ela auxiliou bastante no desenvolvimento dessa técnica. Então,
Os pesquisadores mais envolvidos nessa linha eram os doutores Raul Machado e doutora Herta Maia, e mais recentemente, né, um pouco depois, o doutor Vanderlei de Souza, que hoje é o chefe do laboratório de microscopia aqui do Instituto. Um outro estudo que foi iniciado com o peixe elétrico, com o órgão elétrico, foi o estudo da desnervação do tecido. O estudo da desnervação é importante para verificar quais os efeitos, quais os mecanismos e quais as mudanças biológicas que acontecem num órgão quando se promove uma desnervação desse tecido. Então, esse estudo da desnervação permitiu o desenvolvimento de técnicas de citoquímica aqui no Instituto, principalmente pela doutora Ana Francisca Falcato Ribeiro. Aqui eu mostro um esquema de como que era feita a desnervação. Aqui é uma foto do pesquisador Nilson desnervando o peixe elétrico. Próximo. Uma outra linha de pesquisa que derivou do peixe elétrico foi a determinação da origem embrionária de um tecido. Então, estudos comparativos com peixe elétrico e outros peixes permitiu evidenciar que o órgão elétrico ele era derivado de um músculo que perdeu a sua capacidade de se contrair e passou a produzir descargas elétricas. Esse estudo comparativo, esse estudo embriogênico, ele foi conduzido principalmente no início pelo Dr. Vivaldo Moura Neto. Talvez um dos estudos mais importantes que foram desenvolvidos pelo Dr. Chagas no início dessa pesquisa foi o estudo da transmissão nervosa. E aqui entra a pesquisa do curare e do receptor de acetilcolina no peixe elétrico. O curare é uma droga extraída de plantas que no início ele era utilizado por índios aqui na América do Sul na caça, né, na hora de se poder impedir, né, um animal de correr em tudo. Isso era utilizado na caça pelos índios. Então, o curare é hoje utilizado como uma droga que bloqueia os impulsos nervosos na junção neuromuscular. Ele bloqueia essa contração muscular. E experimentos de curarização foram desenvolvidos pelo Dr. Chagas aqui no Instituto, com o intuito de se tentar investigar a possível existência de um receptor para a acetilcolina, que na época era um neurotransmissor já bastante conhecido. Os experimentos de curarização no órgão elétrico e no peixe elétrico como um todo foram desenvolvidos usando uma substância similar ao curare, uma substância radioativa, que permitiu identificar, então, a possível existência de um complexo de curare com essa outra molécula, que era possivelmente o receptor para a acetilcolina. E esses estudos foram desenvolvidos pelo professor Eduardo Pena Franca, pela doutora Ida Ação Voloche, por Lauro Solero, pela doutora Hilda Nesrala Lobão e pela Elane Gomes Quintana mais recentemente. Essa utilização do curare radioativo permitiu também desenvolver uma outra linha de pesquisa, que foi a utilização de fármacos radioativos no estudo da ação e distribuição desses fármacos num organismo, num tecido. E a partir de todas essas pesquisas, de todos esses estudos, o nosso laboratório começou a se especializar no estudo bioquímico dessas principais enzimas encontradas no órgão elétrico. E nesse estudo aqui, a doutora Aida ela acabou desenvolvendo com mais ênfase estudos nas enzimas presentes ali, como, por exemplo, a lactato desidrogenase, a creatina fosfoquinase, a TPases, principalmente a sódio potássio TPase do peixe elétrico, encontrado no órgão elétrico, como outras enzimas, além de lipídios e polissacarídeos. Dentre os pesquisadores, aqui eu vou citar alguns que estiveram presentes durante o desenvolvimento desse estudo: a professora Janete, o Arthur, a Cecília, e mais recentemente a Célia, o Antônio, Elane Gomes Quintana, a Narcisa, a Glauce, e no nosso laboratório, mais especificamente, desde a época que eu entrei, a Glauce, o Nilson, a Adriana, a Maria de Lourdes, Jennifer, eu, o Rafael e a Joyce. Esses estudos vêm sendo desenvolvidos aqui no laboratório, ainda com a presença da Joyce, que é uma aluna de iniciação científica, mas existem outras teses que ainda estão sendo desenvolvidas com peixe elétrico, como, por exemplo, a análise de polissacarídeos do órgão elétrico do peixe. Outras teses foram recentemente apresentadas, como do Rafael, e outros artigos ainda vêm sendo publicados utilizando-se o peixe elétrico como modelo de estudo. Hoje o laboratório
Ele é chefiado pelo professor Adalberto Vieira, mas essa linha de pesquisa, embora que introduziu outras linhas de pesquisa no nosso laboratório, mas essa linha com o peixe ainda é uma linha que vem sendo utilizada, vem sendo bastante estudada. Nós temos tido atualmente uma certa dificuldade em obtenção dos peixes, daí um pouco o atraso no desenvolvimento dessas pesquisas, devido a dificuldades em obtenção de licença junto ao IBAMA e junto ao Museu Emílio Gueldi, que é o nosso fornecedor de peixe. Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa pequena aula e obrigado pela atenção e por aceitarem o convite para assistirem. Ficamos casados, graças a Deus, e eu continuo feliz porque sinto ele ao meu lado durante 64 anos e meio, 6 meses e 16 dias, que para mim são eternos, porque ele está sempre comigo. Agora, as qualidades dele são tão inumeráveis e tão difícil de você dizer, saber exatamente como ele era, que depois certamente virão outros para contar na vida profissional dele, de ciência, como ele era, punha o nome dos assistentes antes do dele na publicação de um trabalho, era muito generoso. A determinação dele para fazer ciência foi imediata, né? Porque conversamos e ele me disse que o sonho dele era fazer ciência. E eu disse, o meu sonho é fazer o que você gosta. Então, está muito bem, você escolhe, porque ele tinha que escolher entre um caminho e o outro. Ele era muito jovem, né? Ele tinha 22 anos. E eu acho que ele me dizia sempre, a ciência está dentro de mim, está na minha pele. Sinto a ciência na pele. E acho que isso foi porque ele não fez outra coisa a vida inteira. E ele dizia sempre para mim que o caminho dele estava aberto pelo pai. Mas eu dizia, Carlos, mas se você não for à altura de seu pai, é ruim para a memória dele e para você. Mas eu acho que ele foi uma pessoa que daria muita satisfação ao pai e ao irmão, que era um segundo pai para ele, apesar da pouca diferença de idade. Uma vez perguntaram a ele, quando vocês se conheceram, o que você pensou? Quando perguntaram, quando é que vocês se conheceram? Ele respondeu, acho que desde o princípio do mundo. Ele era um homem de fé e dizia, o mistério da fé é esse, a gente não poder provar. E a ciência aproxima muito a pessoa da fé. Mas eu acho que o princípio da religiosidade dele começou num curso de filosofia com o Padre Secondi, que era um grande teólogo francês, que depois morreu aqui, ficou 50 anos aqui. E ele era um homem de fé, porque ele acreditava em tudo, acreditava gostava de tudo, gostava de música, gostava de clássica, gostava de popular, ele era uma miscelânea de coisas. Mas aquilo tudo, se você aprofundar, dá que você vê que só pode existir uma coisa superior para criar um mundo tão completo e tão variado. Nossa casa era muito frequentada por Vinícius de Moraes e Manuel Bandeira, que não era poeta, que não era músico, mas era um poeta maravilhoso. O Pedro Nava, que é um grande escritor, chamava Carlos de o múltiplo Carlos Chagas, porque mostra que ele gostava de tudo, ele gostava era da vida. E até o fim, eu vi Carlos interessando por jovens, chamando jovens para perto dele, ajudando a eles a encontrar a vocação e o caminho certo, que no fundo ele sabia desde o princípio da vida o que ele ia ser. E ele queria que todo mundo soubesse, reconhecesse a vocação que tinha. Ele tinha uma coisa de descobrir vocações. E eu brincava com ele, você parece o Ziegfeld Follies, fica procurando os atores que vão depois ser sucesso. Ele estudou em Manguinhos e fez toda a formação dele. Mas depois ele estudou para o concurso, porque vagou a cadeira de biofísica na UFRJ, e ele fez esse concurso
e passou 2 anos estudando. Os nossos amigos iam lá para casa tocar violão, isso e aquilo, ele ficava estudando. De vez em quando ele descia para cumprimentar, beber um copo d'água, uma coisa qualquer. Ele teve encontros maravilhosos na vida inteira de pessoas. Agora, depois da morte dele, houve uma reunião em Roma que 9 prêmios Nobel foram lá para celebrar essa homenagem que fizeram a ele em Roma, no Vaticano. Por exemplo, a nomeação dele para o presidente da academia, o primeiro presidente leigo em 300 anos. E ele teve a surpresa de, não sabia, ele morreu sem saber como tinham decidido isso, que fosse um leigo, mas foi o Paulo VI que o nomeou com a maior confiança, e nesse cargo ele ficou 16 anos. Quer dizer, tudo que aí ele se empenhava, ele não ia a Roma, ele ia à Academia de Ciência, ele trabalhava o dia inteiro. Eu sou difícil de falar, de julgar, porque sou casada com ele, né? Mas durante 16 anos, as pessoas, os grandes cientistas que não frequentavam quase, porque pensavam que era uma coisa muito restrita à religião, passaram aí, porque era uma coisa verdadeira, que a ciência era apresentada, as reuniões, os resultados eram apresentados e o Papa é que decidia. Ele sempre me dizia, é uma espécie de conselho de pesquisa do Vaticano. Nunca tive impedimento de fazer nenhuma reunião lá. Eu acho que ele se impôs nos lugares pela dedicação, pelo interesse, pelo amor que ele tinha à ciência. Então é uma pessoa mesmo que eu admiro muito, e vivo à sombra dele. Minha opinião, considero que a grande contribuição dele foi introduzir na biologia a noção de receptores específicos e não específicos, dentro do peixe elétrico, no órgão elétrico do peixe elétrico, utilizando pela primeira vez curares radioativos, que foram sintetizados por Daniel Beauvais, expressamente para ele fazer esses experimentos. Então, essa foi uma grande contribuição, e que depois levou, finalmente, com outros pesquisadores na Europa, ao isolamento do receptor da acetilcolina, que é o transmissor neuromuscular. Então, esse foi, eu considero um grande achado. Além dos outros vários que ele teve, né? Mas esse eu particularizaria. Mas eu acho que ele tem um outro tipo de contribuição que é mais rara num cientista, que é a de propiciar o desenvolvimento da ciência, da atividade, sabe? De difundir a ciência entre os jovens, criar condições para o desenvolvimento da ciência, fundar instituições, ele chegou até aí, primeiro num plano nacional e depois num plano internacional. Então ele foi uma figura, eu diria que é um cientista do mundo, como a gente fala assim, um cidadão do mundo, eu gosto de falar, ele é um cientista do mundo, porque as influências do Dr. Chagas, o Dr. Chagas é o professor Carlos Chagas Filho, as influências do Dr. Chagas vão muito além do Brasil, elas se estendem por todo o mundo, porque penetram nos organismos internacionais de vários tipos, de várias ordens, nas academias internacionais que ele fundou, que ele ajudou a fundar, da qual ele foi presidente, etc. Ele tem uma série de atividades, múltiplas atividades, e eu acho que é muito difícil de singularizar nesse particular. Então, é uma influência muito abrangente, ele deixou muitos descendentes, né? muitos herdeiros científicos, e o nome dele ficou marcado, né? Ele mudou o curso, aqui no Brasil ele mudou o curso da história da ciência, sem dúvida. Realmente o professor Chagas, ele hesitou muito na escolha do modelo que ele devia utilizar. E ele começou a se decidir quando visitou em 1938, decisiva data, no meu entender, para a biografia do Dr. Chagas, é que ele foi em 38, logo depois de obter a cátedra, em 37, ele foi à Europa, né, um passo decisivo na história da vida dele.
não só cientificamente, como pessoalmente. Ele fez a viagem com a esposa e foram percorrer os principais centros ligados à biofísica em Paris e em Londres. Lá ele fez amigos pro resto da vida. Nos dois lugares fez amigos que duraram a vida inteira. Só isso é uma grande importância. Mas, de outro lado, ele, assistindo a um seminário em Paris, no laboratório do professor Fessard, dado por um assistente dele chamado Daniel Auger, ele verificou que existiam, então, essas espécies de peixes elétricos. No caso, eles trabalhavam com uma espécie do gênero torpedo marmorata. E ele achou interessante aquilo, porque a ideia dele, por que ele tinha já a ideia bem centrada? Porque ele queria estudar mecanismos físico-químicos subjacentes ao fenômeno biológico. E isso era possível, evidentemente. E aí ele percebeu que poderia estudar um tipo de fenômeno muito interessante, que é a transformação da energia química em energia elétrica no interior do organismo vivo. Ou seja, transformar a energia química numa descarga elétrica, fazia no peixe elétrico. Modelo nacional que possibilitasse o estudo de fenômenos físico-químicos de transformação em produtos biológicos, compreende? Ou seja, produção de eletricidade por seres vivos, a bioeletrogênese. Então resolveu se dedicar a isso. Nos primeiros anos, nos primeiros tempos, o professor Chagas visitava cada um dos laboratórios, assim, pelo menos uma vez por semana, para saber como é que andavam as pesquisas, mas não interferia. Primeira coisa, ele dava liberdade de pesquisa, que é uma coisa fundamental. Cada um trabalhava naquilo que quisesse, mas o modelo era o peixe elétrico. O que resultava disso? Resultava o seguinte: cada um tinha o seu problema, todos centrados no órgão elétrico, do peixe elétrico. Muito bem. E aí ele instituiu um chá das 4 horas, que todo mundo se reunia numa sala grande de aulas lá, com uma mesa grande, e a gente ficava ali conversando. Ora, tudo que um dizia interessava aos outros. Então você visitava um outro laboratório, eles estavam falando de coisas que interessavam a cada um de nós também. Estamos todos envolvidos no mesmo problema, com diferentes aspectos, né, e diferentes formas de abordagem. Então isso dava uma homogeneidade muito grande e criou, isso eu acho que ajudou a criar o espírito de corpo do Instituto. O Chagas, ele fez o seguinte: ele importava cientistas que vinham para cá nos períodos de férias deles, ou seja, julho, agosto até setembro. Então eles vinham, passavam aqui 1, 2, às vezes 3 meses. Nesses 3 meses faziam seminários, conferências e davam cursos. E quem assistia aos cursos éramos nós, principalmente, todos os assistentes. Agora, mas os estudantes de iniciação científica, você vai ver que isso é uma coisa muito interessante e muito importante. Nós, estudantes de iniciação científica, assistimos aos cursos. E o que acontecia, de vez em quando, ele não forçava nada. Espontaneamente, um de nós se interessava mais por aquele curso. Aí ele se aproximava do cientista estrangeiro, começava a conversar mais, etc., ia para o laboratório, ajudava nas experiências, etc. E o resultado é que esse estrangeiro, ao ir embora, convidava esse estudante, que ficou mais próximo, para ir estagiar no laboratório dele. E com isso estabelecia um vínculo. Então, em cada verão do hemisfério norte, eles vinham para cá, para o laboratório. E no verão do hemisfério sul, a gente ia para lá, em dezembro, janeiro, fevereiro, e passava os meses trabalhando. Então, no final das contas, você trabalhava 5, 6 meses por ano com um cientista estrangeiro. Ao longo de todo o processo de formação do estudo de biofísica, o professor Carlos Chagas foi congregando uma série de estudantes e estimulando esses estudantes a crescerem do ponto de vista científico e também do ponto de vista de formação de lideranças universitárias.
né? Em consequência disso, nós podíamos citar inúmeras pessoas que passaram pelo Instituto de Biofísica e depois se transformaram em diretores da instituição, reitores da Universidade Federal do Rio de Janeiro, presidente da Academia Brasileira de Ciências, presidente do CNPq, secretário de Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro. Quer dizer, uma gama enorme de pessoas que foram formadas no entorno do professor Carlos Chagas Filho. Um ponto que eu também gostaria de destacar na atuação do professor Carlos Chagas era a capacidade de ele se envolver com muitas coisas ao mesmo tempo. Então ele tinha um olhar para a política científica internacional, desde a Agência Internacional de Energia Atômica, a Academia de Ciências do Vaticano, que ele dinamizou intensamente, um olhar sobre a ciência brasileira, sempre procurar a presidência da República em momentos necessários de se obter recursos, um olhar para a administração da UFRJ e da instituição, o Instituto de Biofísica, e ao mesmo tempo a preocupação com a atividade de pesquisa. O professor Carlos Chagas Filho, ele se preocupava com a atividade de cada estudante que estava no entorno dele, direta ou indiretamente. No meu caso específico, eu ainda era estudante da Faculdade de Medicina na Praia Vermelha, um estudante de segundo ano, quando ele entrava no laboratório, que ficava ao lado da diretoria, e perguntava o que eu estava fazendo. E uma vez eu mostrei os resultados que estava obtendo, ele achou muito interessantes e falou: olha, prepare isso porque eu quero fazer uma comunicação desse assunto à Academia de Ciências de Paris. Aí eu corri, preparei e realmente ele apresentou, foi o meu trabalho, o meu primeiro trabalho científico internacional. E eu sei que ele fez isso com muita gente, com muitos grupos de pesquisa, e com isso ele incentivou a criação de várias linhas de pesquisas na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Na verdade, quando o Carlos Chagas fala que ele é um aprendiz de ciência, né, que aí reflete um pouco a sua maneira simples, né, de se colocar sempre aprendendo, ele é um aprendiz para a vida inteira. Mas Manguinhos foi, de fato, assim, o berço da formação dos valores fundamentais, né, que ele depois desenvolveu ao longo da vida. Porque ele bebe isso já do berço, né? Na convivência com o pai, convivência com o irmão, foi um fantástico cientista e sanitarista, e também em todo esse processo, né, da chegada naquilo que era o ambiente mais significativo do desenvolvimento da ciência do país na época, que era o Instituto de Manguinhos, né? Então, convivendo com essa ambiência, convivendo com os cientistas e depois firmada a sua vocação de ciência, ele começa os primeiros passos, né? Ele relata isso muito bem, de como ele vai passando, não só no sentido de ir firmando as várias campos disciplinares que vão constituir o arcabouço, né, da sua experiência científica, mas também valores de natureza humanísticos, valores de natureza sociais, valores de natureza da relação da ciência com a arte, com a estética, né, que estava muito presente na formação dos cientistas da época. Manguinhos não é só essa formação in loco aqui no castelo, né? Manguinhos é também uma experiência fundamental que é La Sans. A sabedoria de Carlos Chagas pai, quando ele finalmente vê o filho se decidindo por uma área de ciência, ele diz: bom, mas antes você tem que ir a La Sans. E o reflexo dessa experiência, que ele traduz de maneira emocionante, é como se ele estivesse ali recuperando não só os valores da sua formação de infância mineira, mas ele vai dizer ali que ele entendeu o sentido, né, da gente simples, das necessidades básicas, né, de que a ciência e a atividade de saúde, né, ela tem que ser voltada para a sociedade, ela tem que atender aquilo que é central na vida das pessoas. Então, antes de se formar como cientista de laboratório, ele se forma como um humanista, um sanitarista, um médico, né, de uma visão muito ampla. Mas Manguinhos não é só o momento da formação, né?
eu acho que é sempre um eterno retorno. Ele nunca se afastou de Manguinhos. Tanto em momentos cruciais para a instituição, momento dramático da morte de Evandro, né? Ele é quem garante a continuidade do trabalho que Evandro tinha iniciado e tinha espalhado pelo Brasil, trabalho ligado às grandes endemias, e que é um setor que conseguiu dar frutos enormes para o campo da saúde pública no Brasil. Carlos Chagas foi dos primeiros a reconhecer a importância da vinda de Sérgio Aroca para a presidência da Fiocruz, que é um momento crucial da modernidade da Fundação Oswaldo Cruz, né? E ele também foi dos primeiros a dar apoio à criação da Casa de Oswaldo Cruz, foi presidente do seu conselho científico. Então toda a tradição, e ele dizia, meu coração está em Manguinhos, né? Ele dizia isso e falava como era desejo e como era a intenção dele quase completar esse ciclo, né? É um ciclo que vem lá da Praia Vermelha, vem do Fundão, já começava por Manguinhos, e para ele isso tudo fazia parte de uma única obra. Ele tinha uma visão universal e se traduziu para as suas experiências, né? Na Unesco, né? Quando representando o Brasil, foi fundamental para desenvolver programas no campo da educação, da cultura, né? Ele participou intensamente, não só de questões da maior importância internacional, como a preservação de Veneza, mas também pensando áreas no Brasil, como era o caso da Amazônia, como era o caso do desenvolvimento de escolas, e ele foi realmente das maiores expressões, né, da experiência brasileira da Unesco, junto com a quem ele sucedeu, Paulo Carneiro, né, que ele tinha uma amizade e admiração muito grande. E essa experiência, ela se espraiou por várias áreas, né? No campo da ONU, né, um momento muito importante foi em que ele coordena toda a conferência para a aplicação da ciência para o desenvolvimento. E isso demonstra essa forma como ele pensava a relação da ciência voltada para as questões não só internacionais, mas nacionais e também sociais. Essa ideia de você nacionalizar modelos de pesquisa, você retornar para essas populações o benefício da ciência. E a sua obra também, talvez, máximas, talvez pelo tempo e pela expressão, que foi a Academia Pontifícia do Vaticano. Essa experiência talvez uma das que demonstra a grandeza maior da forma como ele conseguiu renovar a academia, juntando perspectivas religiosas, experiências étnicas, inovando do ponto de vista de temática que a academia atuou. Uma delas, a das mais relevantes, foi sem dúvida todo o esforço para reduzir o perigo da guerra nuclear. Também o trabalho que ele teve com a recuperação do processo de Galileu. Enfim, ele passeou por todas as áreas e ele conseguiu passear ao mesmo tempo com uma visão de conjunto e articulando, não eram momentos separados, né? Ele vivia isso como um todo e ele conseguiu fazer isso como estadista, como cientista, como humanista. Aliás, está retratado nos depoimentos de algumas pessoas que conviveram com ele e que destacaram essa capacidade de síntese que ele tinha. O primeiro contato que eu tive com o professor Chagas e que foi extremamente marcante para a minha formação, e eu tenho certeza para vários dos meus colegas, foi ainda antes de nós nos tornarmos membros propriamente aqui do Instituto de Biofísica. Nós éramos monitores das disciplinas de Biofísica e Fisiologia, que eram ministradas por professores do Instituto. E a minha turma de monitores teve o privilégio de conviver com o professor Chagas de uma forma muito estreita e constante, através de reuniões que ele fazia conosco. Era sempre às quartas-feiras, no final da tarde, no gabinete dele, ainda na Praia Vermelha, na antiga Faculdade de Medicina da Praia Vermelha,
nas quais ele passava um tempo, passava 1, 2 horas conosco, contando um pouco da vivência dele, da criação do Instituto, de como ele construiu aquela instituição, que naquela época tinha 25 anos ainda apenas. E isso foi muito marcante para nós, principalmente pela forma como o professor Chagas sempre se referiu aos seus antecessores, aos seus mestres, a contribuição que eles deram, a importância que eles tiveram para que ele pudesse criar um Instituto de Biofísica, de que forma ele planejou a instituição e, talvez o mais importante de tudo, a preocupação dele de um homem ocupado como ele era, né, gastar 2 horas da semana numa atividade que era totalmente espontânea, não tinha nenhuma vinculação com o currículo ou com as atividades formais dele, mas com aqueles meninos de 17, 18 anos, que era um dos traços da visão do futuro que o professor Chagas tinha. A importância que ele sempre deu de conversar com os jovens desde o primeiro momento, com um olho no futuro da pesquisa científica através da captação de novos talentos, de novos estudantes, procurando fazer com que eles se interessassem pela ciência e, particularmente, se interessassem pelas instituições que produzem ciência no país. Isso foi muito marcante para mim. Eu acredito, para a minha geração, dessa geração de monitores, saíram vários ex-alunos que são hoje professores daqui do Instituto de Biofísica ou de outras instituições com carreiras acadêmicas que eu tenho certeza que devem muito a esse, entre outras coisas, a esse contato precoce com o professor Chagas. O Instituto de Biofísica foi criado com a ideia que era digamos, a ideia central do professor Chagas de que as instituições dentro da universidade se justificam pelo que elas produzem de conhecimento através da pesquisa e, por esta razão, são capazes de transmitir conhecimento, são capazes de cumprir a sua função de ensino. Esse continua sendo digamos, o motor fundamental do Instituto de Biofísica hoje. Eu não acredito que isso vá mudar. Essa é uma ideia que, hoje em dia, se tornou muito mais difundida dentro da universidade de uma maneira geral. Existem várias outras instituições aqui dentro que, nesses moldes, ou seguindo essa ideia, pautam a sua estrutura. A estrutura interna da instituição mudou bastante ao longo desses 60 anos, evoluindo de acordo com a evolução da ciência. Nós passamos por vários estágios. Hoje em dia nós temos uma estrutura muito mais flexível de organização interna em função da evolução da ciência, das modificações pelo que passam as ciências biomédicas, de modo que a estrutura interna varia bastante, inclusive a própria relação do Instituto com o ensino de graduação e de graduação evoluiu ao longo desses anos e vai continuar sempre em mutação, em evolução. Mas o espírito original permanece, quer dizer, ela continua sendo e vai continuar sendo uma instituição primariamente de pesquisa e que, como dizia o professor Chagas, por pesquisar, ensina dentro da universidade, nos níveis de graduação e de pós-graduação, sempre com um olho na formação de pesquisadores, na formação de profissionais com embasamento científico, que é crucial dentro dessa área em que nós trabalhamos.